Pode deixar, valeu, Um abraço, gente. até a próxima. Valeu. Aqui em São Paulo, 10 pessoas são vítimas por dia de engasgo e elas precisam de socorro imediato. Esse número é da Polícia Militar, é dos bombeiros. E você sabe o que precisa fazer para salvar alguém engasgado? Pois é, a orientação mudou. Então fique atento, porque agora a gente vai mostrar o passo a passo. É indiscutível. A manobra de desengasgo é fundamental. E foi com ela que uma bebê de apenas 20 dias foi salva por bombeiros em Taboão da Serra no mês passado. A família, desesperada, levou a recém-nascida para o quartel mais próximo. Os bombeiros agiram rápido e fizeram a manobra de desengasgo. O sinal de final feliz foi o choro da neném, que voltou a respirar. Isso! Chora, briga com o tio, briga. Pode acontecer com qualquer um. Então, saber como agir em caso de engasgamento é fundamental. E a forma de fazer a manobra de desengasgo em bebês, crianças, adolescentes e adultos mudou. A atualização foi feita por uma instituição reconhecida no mundo todo por determinar as melhores práticas de primeiros socorros. Por isso, então, nós viemos até a sede do Corpo de Bombeiros de São Paulo. A tenente Olívia já está aqui com tudo pronto, né, tenente? Porque foram alterações em detalhes, né, mas que podem fazer toda a diferença, é isso? Isso, exatamente. Foram ajustes que foram feitos em manobras que a gente já realizava. Então é um pouquinho diferente, mas pode contribuir para um melhor atendimento de primeiros socorros daquela vítima. Vamos começar então com o desengasgo de bebês? Isso, perfeitamente. Primeiro de tudo, eu vou verificar se realmente esse bebê está com engasgamento grave, que seria o quê? A ausência de choro e ele vai ficar arroxeado muito rápido. Então eu vou posicionar ele aqui no meu braço, a barriguinha no meu antebraço, a perna entre o meu braço e o tronco. E aqui as minhas mãos, eu vou fazer um V entre a boca e o nariz do bebê para facilitar, né, manter as vias aéreas abertas e facilitar a expulsão desse corpo estranho. Então aqui é importante lembrar da gente deixar o centro de gravidade dele baixo, né, deixar o bumbum mais acima do que o tronco, que a própria gravidade vai nos auxiliar nesse desengasgo. Então aqui eu vou dar 5 tapinhas entre os ombros do bebê. Com a palma da mão. Ele para cá. E aqui eu vou fazer o que a gente chama de 5 compressões torácicas, usando a base da minha mão, né, como se fosse o calcanhar da minha mão. Eu vou pressionar 5 vezes. Retornei e repito a manobra. 5, 5, até o desengasgo ou a chegada do socorro. Aqui o que mudou é que antes, quando fazia a manobra na frente, era com os dedos. A gente utilizava os dedos e agora a recomendação seria utilizar a palma da mão. E esse tipo de manobra aqui, até quantos anos? Geralmente, até 1 ano de idade. Passou disso, muda de manobra. Isso, aí a gente vai para a manobra que é recomendada para crianças. Vamos lá, então? Então, reconheci os sinais que essa criança está engasgada, ou seja, ela não consegue falar, ela não consegue respirar e ela também não consegue tossir. Geralmente, vai levar as mãos ao pescoço, né, fazer aquele olhar de pânico e dessa forma eu verifico que a criança está engasgada. Eu vou me ajoelhar. É importante a gente manter uma base bem firme das pernas. Vou me ajoelhar na altura da criança. E aqui eu vou incliná-la para frente, com ela em pé. E aqui eu vou iniciar dando também 5 tapinhas nas costas, entre os ombros da criança. Então, fiz os 5 tapinhas. Eu vou posicionar minha mão, que a gente chama aqui, na boca do estômago, né, no final aqui do tórax, em formato de soco. E eu vou realizar um J com as mãos. Então, eu vou empurrar para dentro e para cima. Para dentro e para cima. No caso da criança, como geralmente são indivíduos menores, eu posso realizar apenas com uma mão. Se não for o suficiente, eu posso vir e auxiliar com outra mão, fazendo um J. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Quantas vezes? 5 vezes o tapinha, 5 vezes a compressão abdominal. Não desengasgou? 5 vezes o tapinha, 5 vezes a compressão. Continuo nesse ciclo até o desengasgo ou até a chegada do socorro. E a novidade, né, a alteração é esse tapinha que não tinha antes. Isso, exatamente. Antes nós íamos direto para a compressão abdominal, porém agora foi inserido esses tapinhas nas costas também, com a pessoa inclinada. Ele engasgou com o que lá, mano? Por dia, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atendem em média 10 casos de engasgo em São Paulo. Só de janeiro a julho deste ano foram quase 2.000 atendimentos. O Corpo de Bombeiros e os socorristas trabalham agora para que essa manobra seja replicada entre o maior número de pessoas possível.
É um acidente que ocorre dentro dos lares, ou em escolas, ou em asilos, também é bem comum. Então, geralmente, quem está cercando essas pessoas são pessoas comuns, né? E por isso a importância de todo mundo saber, pelo menos o básico de primeiros socorros, que com certeza vai fazer toda a diferença até a chegada do socorro. Quando o socorro chegar, aquela pessoa já vai ter tido um suporte básico de vida o suficiente para chegar em condições melhores no hospital. Engasgo é um momento de desespero, né? Por isso é preciso agir rápido. É muito, muito útil esse tipo de informação. Todo mundo grudado aqui na tela, né? A gente mostrou agora na reportagem a nova manobra em bebês e também em crianças. Agora a gente vai aprender como ajudar um adulto engasgado. Paulo Araújo fala então ao vivo também da sede do Corpo de Bombeiros no centro da capital. Oi, Paula, obrigado aí. Aproveita para agradecer, né, a nossa profissional aí dos bombeiros, que ensinou muito didaticamente como salvar vidas. Vamos ver como é que faz em adultos, então. Boa tarde. Ô, Alan, tudo bem? Boa tarde a todos aqui do SP1. Pois é, eu continuo com a Tenente Olívia, que é a porta-voz do Corpo de Bombeiros aqui, e ela já está com o boneco demonstrativo com ela, porque, então, tem uma diferença que é a diferença principal, né, para crianças e adultos. Qual que é, Tenente? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a principal diferença que a gente vai realizar a manobra no adulto é que a gente vai fazer a manobra em pé. Mas o procedimento é basicamente o mesmo. Só que eu vou me posicionar em pé atrás desse adulto. O adulto tem que estar consciente para a manobra funcionar. Isso, o adulto ele tem que estar consciente com engasgamento grave. Ou seja, ele realmente não consegue falar, não consegue respirar, não consegue tossir. Aí sim eu vou realizar essa manobra. Como é que é, então? Vamos lá, vamos explicar o passo a passo. Então, vou me posicionar atrás dessa vítima, atrás dessa pessoa engasgada. Eu vou inclinar o tronco dela para frente e vou realizar 5 tapas nas costas, entre as escápulas dessa pessoa. Então, eu vou dar 5 tapas. Qual a força? Depende do tamanho da pessoa. Quanto maior a pessoa, né, mais força aí você vai ter que aplicar para fazer efeito a manobra. Posterior a esses 5 tapas, eu vou realizar a manobra que a gente já conhece, que é posicionar minha mão aqui em formato de soco na boca do estômago dessa vítima e eu vou fazer um movimento de J, que é para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Dá para ver bem aqui, ó, tem que fazer exatamente esse movimento, né? Então, você dá uma voltinha. Isso, eu abraço a pessoa por trás e eu vou inserir minha mão e empurrar para cima, como se fosse um J mesmo. Isso com força. Com força, e eu vou realizar 5 tapas e 5 compressões abdominais. 5 tapas, 5 compressões, até o desengasgo ou até a chegada do socorro. Agora, isso é importante. Quando a gente fala em desengasgo, aprendeu a manobra, conseguiu, de repente, tirou o que estava engasgando a pessoa. O que você faz na sequência? Precisa levar para o socorro, ou já tem que ter ligado, na verdade, né, para o Corpo de Bombeiros, a gente sabe, e aí espera o socorro chegar. Isso é importante? Ou, tudo bem, desengasguei, não tem problema, vamos seguir a vida? Então, idealmente, assim que você percebe uma situação de emergência, seja ela qual for, o ideal é ligar o 193, que os atendentes já vão acionando a viatura, enquanto isso, os próprios atendentes vão orientando ali a pessoa nos primeiros socorros. Posterior ao desengasgo, principalmente em crianças, é importante que seja avaliada por um médico, porque esse objeto pode ter machucado ali aquela via aérea ou aquela via respiratória. Então, precisa de uma análise um pouco mais profunda. Tá certo, Tenente, muito obrigada, viu, pela aula aqui no SP1, que pode salvar vidas, né, Alan? Sem dúvida, Paula. Obrigado a você, obrigado a Tenente Olívia por essas informações importantíssimas aí, que tem que gravar na memória, né? E fica então esse reforço dos socorristas durante a emergência ou enquanto você inicia essa manobra de desengasgo, né? Peça para alguém ligar então urgente para os bombeiros no telefone 193 ou para a Polícia Militar no 190. Se você estiver sozinho com a vítima, qual é a recomendação, né? Você liga, coloca no viva voz o telefone, porque os policiais, como disse agora a Tenente Olívia, além de acionar a viatura, eles também podem orientar você por telefone nessas manobras. Então, você que pegou pelo meio, você pode conferir essa reportagem, ela fica disponível logo mais no Globoplay, né? Gravar por lá e compartilhar com seus parentes e amigos. O SP1 termina aqui, você continua com a gente na